Bom dia, pátria amada Brasil. O meu abraço a você, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Estava aqui uns dias sem trazer um ensino da palavra de Deus para você, por causa de uma cirurgia no olho, mas estou bem, estou recuperado já, graças a Deus. Vamos aqui retornar às nossas reflexões. Hoje o nosso texto é Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Amém. O contexto de Apocalipse capítulo 22, versículo 11, ele vem desde o capítulo 21, onde Jesus vai revelar o novo céu, a nova terra, dos versículos 1 ao 8. Aí segue Jesus apresentando a Nova Jerusalém, do capítulo 21, do 9 até o versículo 22, do 1 ao 5. Até o capítulo 22, do 1 ao 5. Apresenta aí a Nova Jerusalém. E depois Cristo ele vai apresentar assim, a certeza do cumprimento da profecia, do capítulo 22, do 6 ao 7. E depois ele vai trazer uma demonstração para os cristãos, vai falar da promessa final, e vai fazer a conclusão do livro e dar a bênção final, capítulo 22, do versículo 8 ao 21. Esse é o contexto onde se encontra o versículo 11 do capítulo 22, que é o texto que nós lemos. Vamos aqui aprender um pouco com a Escritura Sagrada, tá certo? Eu quero te abençoar com a palavra de Deus, se você abrir seu coração para Deus hoje. O versículo 11 começa dizendo assim: E continue o injusto fazendo injustiça. Ora, a expressão continue é exatamente isso, é um aspecto de continuidade, de sequência, de permanência, não para, tá certo? Então, essa expressão, ela vai trazer assim no seu sentido lato, essa condição dos finais dos tempos, onde as pessoas que praticam a injustiça vão ter prazer nela e continuar praticando. Isso é terrível, nós estamos vivenciando isso no mundo inteiro, tá certo? Então, continue o injusto fazendo injustiça, ou seja, nós estamos aí no capítulo 21, 22, que é os finais dos tempos mesmo, e nos finais dos tempos, quem tem prazer em fazer o mal vai continuar fazendo o mal com prazer. Mas é só a gente olhar o que está acontecendo no mundo, né? No caso desses últimos dias, a condenação do Bolsonaro com vários militares de alta patente, pessoas conceituadas, sendo processadas injustamente, condenadas injustamente. Isso é a maldade no coração do ser humano. O injusto, eles estão comemorando essas coisas. Então, essa ação do injusto continuar, ou seja, se perpetrar ou se perpetuar na prática do mal, no prazer do mal. Vamos lembrar aqui de Charles Kirk, né? Acho que a pronúncia é essa mesmo, que foi assassinado agora no dia 10 nos Estados Unidos. Uma pessoa do bem, enquanto dava palestra no dia 10 de setembro de 2025, assassinado covardemente. E as pessoas, né, vibrando. E teve um idiota aqui do Brasil, que quando eu não era crente, bebi muita cachaça antes de me converter, até curti as músicas do Peninha, mas agora acabei de saber que ele é um verdadeiro idiota. Gravou um vídeo aí, aplaudindo aquele negócio lá. Então, os que são maus, eles se perpetuam no mal e vão ter esse prazer. Portanto, é a continuidade da prática do prazer. Estou dizendo isso, mas como cristão, ficar alerta, ficar atento. E vai dizer assim: continue o imundo ainda sendo imundo. Ou seja, a prática do pecado. Está tudo junto. A maldade é pecado, é o imundo. Você pensar em imundo, aí você pensa em toda a degeneração da questão, vou botar aqui mesmo, sexual, corrupção. Esse governo safado aí comprando deputados e senadores, e mais safados são os que se vendem. Isso é a corrupção moral do ser humano, é um imundo. Prejudica os outros, faz o mal. Então, isso é o final dos tempos, irmão. Esses valores desenfreados, não tem limite. Criança de 4 anos fazendo mudança de sexo com conivência dos pais, isso é um absurdo. Então, isso é sinal dos últimos tempos mesmo, tá certo? Se quando Jesus morreu já eram os últimos tempos, agora está muito mais perto, que já passou 2025 anos, tá certo? Então, o imundo e o injusto, eles vão se tornando cada vez pior.
a nossa corte, ele não tem prazer apenas em condenar, ele tem o prazer em ser sarcástico, rir enquanto julga e persegue quem vota corretamente. O mal, ele vai se perpetuando no mal, porque é isso mesmo, é imundo, é injusto, é insensato, é insano. Portanto, essa é a condição dos últimos dias. Os injustos vão continuar cada vez mais injustos, mais imundos, mais perversos, mais pecadores, né? Porque essa é a condição do mal mesmo. Mas o versículo vai dizer assim: o justo continue na prática da justiça. Então, os dois é a mesma coisa, continue. O justo continue na prática da justiça. Quem é crente, amado, faz justiça. Quem é crente não vota em quem defende aborto, não. Quem é um crente de verdade não vota em quem defende ideologia de gênero, não. Quem é crente não vota em quem solta bandido e prende gente inocente, não. Então, assim, se você é um justo, e quem é que é justo na visão bíblica? É quem é justificado pelo sangue de Jesus, pela fé em Cristo. Você se torna justo diante de Deus por essa fé. E esse justo pela fé em Cristo, ele continua, ele se perpetua, ele se eterniza na prática da justiça. Então, o cristão, ele pratica a justiça, tá certo? Isso, para mim, me deixa bem claro que nos finais dos tempos, aquele a quem você devotar a sua alma, quanto mais você devotar, mais difícil de você mudar de lado. A sua fidelidade vai ser tremenda. Louvado seja Deus que eu estou do lado de Jesus. Eu sei que tem muita gente do Brasil, muitos, e que Deus está ouvindo todas as nossas orações e vai nos abençoar. Então, enquanto o mal vai se ter essa continuidade, perpetualidade de fazer o mal e ter prazer no mal, os que são justos vão ter prazer na justiça e fazer o que é justo, o que é correto. E eu digo para você, amado, o bem sempre vence. O nosso irmão, que eu não sei se o nome é esse, Charles Kirk, o meu inglês é o inglês do Falcão, tá certo? Oh, Jesus, nosso irmão foi assassinado, mas ele está no céu, aguardando a ressurreição para uma eternidade com Deus, porque isso é a verdade dos que são justos perante Deus e vivem na terra praticando justiça, tá certo? Assim, isso faz uma grande diferença, tá certo? Os que são justos não abrem mão de praticar justiça. Um cristão verdadeiro jamais vai concordar com o que é injusto. Se ele entrar numa bobeira aí e aceitar uma propina, no dia que o Espírito de Deus tocar no coração, ele vai se arrepender, que vai chorar, porque é assim que o crente pratica a injustiça continuamente. Estou aqui sozinho, poderia fazer qualquer coisa, porque Deus não me impede. Mas há uma justiça de Deus em mim, que me justificou, que me tornou escravo de Cristo, mas eu faço por prazer e em fazer o bem. Amém? Estou dizendo isso para você, olha, não interessa se é dentro de religião, se é uma condição espiritual, se é uma condição moral, se é uma condição social, política, de caráter, seja qual for a sua posição de pai de família, tal, não sei o quê, seja qual for, não interessa. Se você não tiver um sentido de honestidade, de justiça, você vai ser injusto, você vai fazer o que é mal, você vai ensinar o seu filho mal. E o que é interessante, querido, é que o mal se eterniza também. Os maus vão ser ressuscitados para uma eternidade maléfica, sofrendo eternamente. Portanto, essa maldade que está aqui sendo continuamente feita, ela também vai se eternizar. Mas louvado seja Deus, porque a bondade, a justiça, a honestidade, o caráter moral correto, que também é feito aqui, se eterniza e é o certo, e é o que vence. Amém? E vai dizer assim, os santos também, que ele continue na prática da justiça, vai terminar o versículo dizendo: e o santo continue a santificar-se. O que é santo? Bem rapidamente, tá certo? De acordo com a Bíblia, o santo é aquele que crê em Cristo como Senhor e Salvador. Foi santificado por essa fé em Cristo, pela presença do Espírito Santo de Deus naquele que crê exclusivamente em Cristo. Então é santo. E quando ele diz continue a santificar-se, ou seja, continue praticando o que é correto, sendo justo, sendo honesto, sendo sincero com as pessoas. Entenda uma coisa, o crente, essa questão da continuidade de santificar-se é um ensino teológico que conduz o crente à prática contínua da justiça. Entenda uma coisa, ele não faz o bem para ser salvo, não, mas o crente, assim como eu e muitos e milhares que existem no mundo, fazemos o bem,
porque somos salvos. Não é uma tentativa de ser salvo, porque sabemos que somos santos, justificados diante de Deus e já fomos santificados por essa presença de Cristo em nós, pela fé, e aí vivemos essa prática da justiça, fazendo não para ser, mas porque somos. Amém? Não falamos do Evangelho só por falar, falamos dele porque cremos, porque o Evangelho nos transformou. Amém? O nosso irmão Kirk, Charles Kirk, está no céu, não tenha dúvida disso. Está aguardando a ressurreição para uma eternidade com Deus, porque isso é a vida de cristão e que vive na prática da justiça. Não para ser, mas porque é um verdadeiro crente. Eu queria aqui falar de algumas práticas de um santo. Amar a Deus acima de tudo, amar a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Está na Bíblia, perdoar, assim, ter esse amor incondicional às pessoas. Amor incondicional é você querer o bem das pessoas, não é concordar com o mal dela. Eu quero o bem do Alexandre de Moraes, eu quero que ele se converta. Eu quero o bem da Carmen Lúcia, uma ministra lá, uma pessoa que conhece a lei, mas agir com tanta covardia. Eu quero que ela se converta, eu quero o bem dela. Então, isso é amar incondicionalmente. Não quero o mal de nenhum deles. O Lula, que é um mentiroso, ladrão, criminoso, quanto mais, assassino, não quero o mal dele, eu quero que ele se converta, que Deus salve ele. Isso é amor incondicional. Não estou dizendo que eu concordo com ele, nem com ninguém que faz o que é errado. Não concordo. Assim, eu achei muito interessante porque o pai do garoto que matou o outro lá, o Charles, o cara que matou o Charles, o pai dele entregou ele para a polícia. Eu vou dizer para você, isso é um ato muito difícil de fazer, mas eu digo para você que é o correto. Isso é justiça. Ah, porque é meu filho, eu vou proteger? Não. Se seu filho estiver errado, você tem que dizer que está errado. Eu fico olhando essas autoridades agindo inescrupulosamente. O que é que os filhos vão fazer? A mesma coisa, não é não? Se Deus não tocar no coração, vai fazer. Porque aprende. A gente aprende o bem, aprende o mal, tá certo? Agora você tem o direito de escolha. Então, assim, evangelizar, levando as pessoas a crerem em Cristo, isso é uma condição. Não a ser religioso, mas crer em Cristo. Isso é uma atitude de santo, de quem é justificado. Não julgar os outros, não julga. Julgamento temerário. Dizer a verdade não é julgamento. Dizer que o nosso governo é um governo progressista, fascista, comunista, assassino, ladrão, corrupto, isso não é mentira, isso é verdade. Não, agora, você julgar temerariamente, aí é pecado e grande. É você acusar a pessoa do que ele não é, que é exatamente o que a cartilha de Lenin diz e que os progressistas atuais, marxistas atuais fazem, tá certo? É buscar não praticar o pecado, não julgar as pessoas, se arrepender quando pecar, isso é o crente. Amém? Conheceu o que é pecado, praticou, reconheceu, se arrepende e não pratica mais aquele que você já conheceu. E faz outro desconhecido, se por acaso acontecer, se arrepende. Assim a relação com Deus. É ter uma vida santa, como Pedro disse, ser de santo porque ele é santo. Lá em 1 Pedro capítulo 1 está escrito. Então, o salvo em Cristo, ele se torna santo e ele não vive na prática do pecado, tá certo? Assim, se esforçando para não pecar, não errar. É assim. Não ser injusto, não praticar injustiça continuamente, tá certo? Deixa eu ler aqui 1 João 3, o versículo, vou ler só o 8 e o 9, que diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Amém? Essa é a verdade. Manifestou para destruir. Agora você precisa crer. E o versículo 9 vai dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Entendeu? Jebuseu. Querido, olha, estamos aqui e estamos abençoando o Brasil e o mundo. Os cristãos fazem isso. Estamos orando por justiça, porque atualmente a nossa justiça é uma injustiça dos homens, que deveriam estar aplicando a lei como o Fux fez, tá certo? Com todo respeito aos ministros, estou chamando aqui pelo nome para ser até mais rápido, mas assim, olha, a proporção que o dia final se aproxima, a profecia vai se cumprindo, porque a palavra de Deus vai se cumprindo. E isso torna cada vez mais difícil a transferência de lealdade. Se você está do lado do mal para passar para o bem,
é difícil mesmo porque você está gostando do bem, do mal. Quem faz o mal gosta do mal. Eu sei o que é isso, eu nunca fiz um crime assim estarrecedor, graças a Deus, mas já fiz muita besteira e eu gostava. Beber, sair por aí feito um idiota, um otário. Então, quem faz o mal pensa que está fazendo bem e gosta, tem prazer. Então, a lealdade é fixa e é mais difícil de ser mudada. Por isso eu louvo a Deus, porque quem é um verdadeiro cristão também é muito mais difícil de transformar, de mudar a sua lealdade. Se mudou de lado, é porque não tinha uma convicção de fé. Precisa ter, tá certo? E se ainda nem saiu para o lado certo, aí você também precisa crer, tá certo? Olha, os santos, eles praticam o bem, não assim, para ser salvo, mas porque são salvos, tá certo? Entenda isso na sua cabeça. Eu queria fazer um destaque, terminar esse vídeo rápido aqui, eu estou falando apressadamente porque é tanta coisa, mas, assim, todos os presos políticos do Brasil, os perseguidos, os exilados e os asilados estão aí por conta da maldade de próprios brasileiros. Deixa eu dizer que eu falei exilado e asilado, é porque o exilado é aquele que é expulso. Tem gente que foi expulso, está se escondendo igual um rato. Infelizmente, é o exilado. E o asilado é que vai e recebe proteção oficial, chega lá, pede, tem direito. Então, tem muita gente exilada e tem muita gente asilada. O asilado está com proteção. O exilado está lá se escondendo, feito um rato. Se for pegue, vem para cá. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe o Brasil. Que você se volte para o lado da justiça. E olha, meu irmão, se você é crente, se você é um cristão e você está defendendo o cristianismo progressista e o progressismo fascista, comunista, nazista, marxista, terrorista, você precisa se converter. Não dá para um cristão concordar com ideologia de gênero, não dá para um cristão concordar com crianças sendo assassinadas no ventre da mãe já quase nascendo. Não dá. Não dá para um cristão aceitar corrupção. Olha, e se você é um cristão e você não se envolve com política, você está errado, você está sendo omisso. Por isso é que o diabo está lá dentro do Congresso Nacional, no STF, em todos os setores políticos, ele está lá dominando, universidades, tudo aí. Por quê? Porque os bens, os que são de bem ficaram omissos. E tem muito pastor omisso aí, covarde, em cima aí do muro, dizendo, eu quero pregar o evangelho. Pois pregar o evangelho é denunciar o errado. Amém? Jesus ama mesmo, mas o cara mau, perverso, que não crê em Cristo, vai para o inferno com Jesus amando ele. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a nossa nação, que nós possamos ter anistia ampla, total, plena, absoluta e restrita. Eu aqui exagerei no negócio, mas é total mesmo, porque o que está acontecendo aí é injustiça. A moça escreveu, perdeu o mané, a frase de um togado, e aí fica presa. Isso é o mal, gente. Nós não estamos lidando apenas com pessoas, não. Nós estamos lidando com demônios manifestados em vida de pessoas. E pessoas endemoniadas fazem o mal porque têm prazer no mal, porque o mal tem prazer no mal. Que Deus te abençoe. O Espírito de Deus se revele a Cristo a ti, você possa crer. Temos culto hoje às 18 horas aqui. Venha, vamos celebrar o Senhor. Deus te abençoe. Abençoe nossa nação, abençoe o Brasil. Em nome de Jesus. Amém.